Loratil é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de tosse com secreção e em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44E é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Vaporub. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Vicipirena. Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Você novo, de novo. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Losartan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia. Para a redação do Enem e concorrendo a prêmios. Agora pode acontecer. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Use esse medicamento que resolveu a sua necessidade. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Ao persistir os médicos, os sintomas deverão ser consultados. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas eu... Losartan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Então use esse medicamento que resolveu a sua necessidade. Não use medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Isso, eu não seria um influencer de verdade. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Não use esse medicamento que resolveu a sua necessidade. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use esse medicamento que resolveu a sua necessidade. Só use o medicamento. Só use para riscos. Procure mais para riscos. Leia a bula. Se persistir os sintomas, o médico vai escutar. Não use esse medicamento e das dois regalos Se persistir os sintomas, o médico... Losartan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia. Isso, eu não seria um influencer de verdade. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Cima. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Losartan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia. Gotas digestivas Simões é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Isso, eu não seria um influencer de verdade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então use esse medicamento que resolveu a sua necessidade. Na festa de São João, seu melhor balancê é na Inter TV. É na Inter TV. Vezes QQXLSL médicos Cleo. Vezes QQXLSL médicos Cleo.